Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? É o Carlos, mais um vídeo aí pro canal, depois de muito tempo parado. Na verdade vai ser meio improviso, eu não vou editar, tá bom? E eu queria trazer um assunto, né? Um assunto que eu levei ontem na igreja, mas eu acabei não detalhando da forma que eu queria. Então esse assunto desse vídeo chama-se Acalma o seu coração, Deus ainda está no controle. Então, diante dessa pandemia, nós temos vivido aí, às vezes nós ficamos apreensivos, né? Às vezes duvidosos, acabamos deixando nossa fé enfraquecer. Talvez por não conhecermos direito o Deus que nós servimos, talvez por deixar realmente que as más conversações ou jornal, rádio, etc. venha atrapalhar a nossa fé, né? Porque na verdade nós não vivemos pelo que nós vemos ou ouvimos, mas pelo aquilo que nós cremos, amém? Então a palavra de Deus diz aqui, eu quero chamar a sua atenção para um texto base, né? Salmos capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em cavalos e outros em carros, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Então, uma pergunta que nós temos que se fazer, né, nos fazer diante desta pandemia, em que nós temos confiado? Talvez no álcool gel, talvez na máscara, talvez na vacina, que agora, né, várias vacinas por aí sendo aplicadas. E aí? Em que nós temos que confiar? Será que essas vacinas, será que esse álcool, essa máscara, ou chegar em casa e tomar um banho antes de entrar em casa, tirar roupa, trocar de roupa, né? Será que isso vai nos salvar? Será que isso vai acrescentar, né, algum tempo de vida para nós? Olha o que diz a palavra de Deus, né? Eu quero trazer alguns textos justamente para que a gente venha a ser edificado, né, dentro desse contexto dessa pandemia. Então, Salmos 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que interessante, né? Então nós vemos que, na verdade, se o Senhor não guardar, não é álcool gel, não é máscara, isso falando da pandemia, né? Mas nós vemos tantas situações aí, né? Câncer, derrame, infarto, atropelamento, bala perdida. Nós vimos recentemente o prefeito faleceu de câncer com 40 e poucos anos, quer dizer, um rapaz novo. Uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom, foi tratado nos melhores hospitais, se não me engano o último Albert Einstein, ou sírio-libanês, não lembro agora. Então quer dizer, e aí? Que adiantou a influência? Que adiantou os médicos que ele pôde pagar o hospital? Não é mesmo? Então nós temos que entender, irmãos, que na verdade aquele que aceita o Senhor como Salvador, ele não está mais à sua própria sorte. Deus, ele tem um plano, né? Deus, ele tem um plano na vida dessa pessoa. E esse plano irá se cumprir, né? Não há doença, não há situação de bala perdida, de câncer, derrame, infarto, que vá atrapalhar os planos de Deus, né? Deus não está sentado em uma cadeira no céu e de repente ele olha para a terra e fala: nossa, o Marcos que eu ia usar morreu de Covid. Nossa, e agora? Né? E agora? Agora eu vou ter que usar outra pessoa, porque o plano que eu tinha na vida do Marcos não vai se concluir porque ele morreu de Covid. Deus não está agindo dessa forma. Deus tem todo o controle sobre a minha e a sua vida. Em nenhum momento Deus perdeu o controle. Em nenhum momento Deus está se dobrando para esse vírus, porque na verdade quem permitiu a vinda desse vírus foi o próprio Deus. Olha que interessante. Nós vemos ali no Êxodo, nós vemos que a última praga foi a Bíblia diz que o espírito da morte iria passar sobre o Egito.
e todos os primogênitos morreram, né? Então olha só que interessante. As únicas pessoas que não morreram foram quem? Foi o povo de Deus. Deus ali fala para Moisés que eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da casa deles. E quando o anjo da morte passasse, ele não ia entrar e não ia matar o primogênito. E desta forma somos nós hoje, né? Deus tem um plano em nossa vida. O sangue do cordeiro hoje não é o sangue de um animal que foi morto naquela época. Hoje o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo está sobre nós. Então, enquanto o tempo não chegar, enquanto a obra que Ele nos chamou para concluir não se findar, nós não seremos atingidos, né? Isso nós temos que ter em nossa cabeça. Às vezes nós nos desesperamos, às vezes por ouvir um amigo que não conhece a Deus, desesperado, falando, e agora, e agora, e agora? A gente acaba entrando com ele no desespero. A mesma coisa aconteceu com o Egito, né? Como a gente está falando aqui, o povo que saiu do Egito, várias pessoas que não eram do povo de Deus saíram juntas e começaram ali a murmurar, a reclamar. E o povo de Deus começou a dar ouvido e começou a murmurar junto, né? E sabemos que por conta disso, aqueles que saíram do Egito, aquela geração não entrou em Canaã, somente os seus filhos, não é mesmo? Então olha que interessante, o grande problema nosso é não conhecer a Deus. Às vezes erramos por não conhecer, né? Olha o que diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Eu vou só ler o início. Oséias 4, capítulo 4, versículo 6. Então olha só que interessante, né? Olha o que acontece quando a gente não tem o conhecimento de Deus, né? Nós, infelizmente, erramos. Infelizmente, tomamos decisões erradas. E a falta do conhecimento de Deus nos traz o que? Uma falta de fé. A gente murmura, fica com medo, terror, pânico, desconfia de Deus, né? Pessoas que caem em depressão, né? Baixa estima, sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Por quê? Porque acham que Deus não as ama, porque o que pediu Deus não cumpriu, porque Deus não estava ouvindo, porque Deus não está nem aí, entendeu? E não é assim que funcionam as coisas. Não é bem isso, né? Não é isso. Tem coisas que nós pedimos que o Senhor não dará. Por quê? Porque há caminhos para o homem, parece ser caminhos de bênção, mas o final conduz à perdição. Então, dentro desse trabalhar de Deus, do propósito de nossas vidas, eu quero chamar a sua atenção aqui para Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 7. Jesus falando, olha o que ele diz aqui. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é místico que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então Jesus aqui lhe disse que haveriam pestes. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 7. Pestes, por quê? Porque a Covid tem um propósito de Deus, ainda que nós, pela nossa limitação, nós entendamos que nós somos limitados ao nosso viver, nosso bairro, nosso estado, nosso país. Ao trabalhar de Deus na vida de muitas pessoas com esta Covid, né, com este vírus, e Ele predisse que isso iria acontecer. Mas olha só que interessante, nós, como eu falei, por dar ouvido a reportagens, a televisão, rádio, você liga o rádio, hoje morreu 2.000, hoje morreu 10.000, hoje morreu 50.000, nós começamos a esquecer do nosso Deus, esquecer que em nossa vida que aceitamos ao Senhor tem um tempo determinado. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 e 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Está determinado. Amém?
E há um tempo para todo propósito. Propósito de quem? Meu, seu? Não. De Deus, debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1, 2. Então a Bíblia nos revela que tem um tempo, tudo está determinado na minha e na sua vida. Tempo de nascer e tempo de morrer. Olha mais um texto, Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus falando com seus apóstolos, discípulos, ele diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha que interessante, né? Nós vemos aqui, olha a afirmação de Jesus: não nos pertence saber os tempos e épocas. E quem que determinou esses tempos e épocas? O Pai. Ou seja, quem determinou o nosso nascimento e a nossa morte? O Pai. A forma da nossa morte? O Pai. Olha que interessante, né? Temos que entender isso. E olha o que mais Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 27. E qual de vós, ele falando aos seus discípulos, poderá, com todos os seus cuidados ou preocupações, acrescentar um côvado à sua altura? E outras versões diz um dia à sua vida. Aí eu quero acrescentar aqui, e qual de nós poderemos acrescentar um dia de vida, né? Por estarmos preocupados com a Covid, com o câncer, com o derrame, com o infarto, bala perdida, guerras, e aí? Não, Jesus falou que a gente não deve se preocupar com isso, porque Deus está no controle e Ele nunca deixou de estar no controle. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 3. Os céus e a terra passarão, Jesus falando, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Deus te chamou, Deus me chamou para um propósito na obra dele. Fazer parte do corpo de Cristo, fazer uma obra, trabalhar em algum local, evangelizar, ganhar almas. E tem um tempo para isso. Deus determinou que em tantos anos, cada um de nós, um diferente do outro, irá trabalhar por X anos na obra dele. Porque ele é um Deus de propósito, Deus tem propósito, Deus não faz nada aleatoriamente, né? Olha mais um texto aqui que nós temos que nos atentar. Em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, agindo Deus, o vírus não vai impedir. Agindo Deus, o derrame, o infarto, o roubo, seguido de morte, o atropelamento, não vai agir. É Deus quem age. Então, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso e ele especifica o olho, mão, orelha, pé, né? Por que ele especifica? Porque na verdade ele quer mostrar uma coisa muito profunda, que cada um foi chamado para fazer uma obra específica. Um não faz a obra do outro, né? Um é para ser pastor, outro para ser membro, outro é para ser evangelista, e não o contrário. E dentro disso, irmãos, Deus ele planejou um tempo. Ainda que às vezes você tenha vindo para o Senhor, eu, né? Com uma idade avançada, às vezes, a gente possa até falar, poxa, mas eu não vou conseguir completar, né? Ou até Deus mesmo olhando e fala, poxa, o meu servo não vai conseguir completar essa obra, né? Até porque ele sofreu muitas situações, né? De bebida, de droga, vícios, e aí vai. Mas Deus, quando Ele te chama, Ele tem um plano na minha e na sua vida. E dentro desse plano, Ele tem autoridade para que Ele possa mudar, né? Por isso nós temos tantos testemunhos, às vezes nós nem entendemos o porquê. Pessoas curadas, câncer, derrame, infarto, acidentes terríveis, né? Bala perdida, assalto, que o ladrão chegou a atirar e tal.
E Deus traz as pessoas de volta. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem um tempo. E dentro do propósito de Deus, nada pode mudar, né? Ele vai curar, vai restaurar, vai livrar, porque Ele tem um propósito, né? Olha que interessante aqui para a gente entender como é que funcionam as coisas, né? No livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, versículos 7 e 8, nós vimos o seguinte, olha o texto: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas, e disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: Lança as costas tua capa e segue-me. Atos capítulo 12, versículos 7 e 8. Ou seja, Pedro estava preso em uma prisão e Deus envia um anjo ali para libertar Pedro. Ou seja, ele não foi morto, ele estava ali para ser morto, mas ele não foi morto. Só que se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 12, também no versículo 1 e 2, olha o que está escrito, que está relatado. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja, Pedro e Tiago, né? Aqui. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Atos 12, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Então, irmãos, no mesmo capítulo, embaixo mostra que Pedro foi liberto. Porém, no início do capítulo, Tiago foi morto. Por quê, irmãos? Deus ama mais Pedro, Deus não ama Tiago. Deus está no controle, irmãos. E Deus, ele tem um plano em nossas vidas. E este plano não deixará de ser cumprido. Deus irá cumprir o seu plano em nossas vidas. E nós temos que entender isso. Há tempos e épocas, do nascimento até a morte. Quem determinou tempos e épocas, nós lemos, foi o próprio Deus, correto? Então Deus, dentro do plano dele, ele vai acrescentar anos de vida, uns com 80, outros 90, outros 70, 60, 50, dependendo da obra que o Senhor tem para completar na vida de cada um. É por isso que muitas vezes vemos esses testemunhos, mas as coisas não são um acaso. Deus tem um plano, e para cumprir seu propósito, ele aumenta os tempos de vida, de um mais, de um menos. Então é isso que nós temos que entender. É hora de nós deixarmos de nos acovardar, né? Achando que qualquer coisa que aparece, qualquer vírus que aparece, seremos mortos. Mas tem muitos crentes morrendo desse vírus. Sim. Por que estão morrendo desse vírus? Aqueles que servem a Deus. Porque o plano que Deus tem na vida deles acabou. A obra acabou. Então Deus permite que eles contraiam esta enfermidade e morram. Porque este é o plano de Deus. Poderia ser de um derrame, de um infarto, caiu para a tua cabeça. Não importa a forma. O que importa é que nós não venhamos confiar em carros e cavalos, na força do nosso braço, em um bom hospital, em um médico internacional. Isso não importa. Chegou o nosso momento, nada irá nos livrar. Agindo eu, quem impedirá? Chegou o nosso momento, nada irá livrar a nossas vidas. Deus irá nos recolher. Olha o que disse Jesus quando estava ali diante de Pilatos. Pilatos fala: você sabe que eu tenho poder para te soltar, para te matar. O que Jesus ele fala? Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que nenhum poder, vírus,
câncer, derrame, infarto, atropelamento, roubo, tiro, nenhum poder essas coisas terá sobre a sua vida, se do alto não for autorizado. E quando isso for do alto autorizado, é porque a obra que Deus tinha na sua vida está encerrada. E o Senhor está te chamando para que você possa estar no céu com Ele e desfrutar da sua presença e do seu galardão. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa mensagem, mais um final de semana abençoado para todos vocês. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.